voltamos. Não sei o que aconteceu aqui, gente. Voltamos. Tá, deixa eu arrumar aqui o fonezinho, senão eu não escuto, fico sem retorno. Opa. A câmera agora ficou um pouquinho torta. Pronto. Estamos de volta. Perdão, não sei o que aconteceu. A minha internet hoje tá meio estranha. Tive bastante probleminha, mas vamos lá. Vamos seguir então falando sobre a... Oi, Adri. Estabilizou aí? Acho que sim. Vamos voltar então. Esperar entrar. Pra gente falar sobre a disciplina, que é a terceira dica, né? A gente falou sobre a primeira dica, que é perdoar-se. A segunda dica, não se permitir acusar. E a terceira dica, que é a disciplina. Como eu... Isso, eu tava falando de Pedro, né? Se Pedro se tivesse ali aceitado, ô Edenilze, se Pedro tivesse aceitado aquele personagem, né, do isso não é pra mim, né, a gente teria perdido muito de exemplo de vida cristã, de transformação que Cristo fez na vida de Pedro, de quem se tornou Pedro, porque Jesus não desistiu dele e ele não desistiu de si mesmo, né? Então, a gente estava falando de Pedro sobre, encerrando aí a dica para a gente não se permitir acusar, para a gente não aceitar papéis, né? Aceitar rótulos, né? Que a gente mesmo se coloca, porque, né? Se a gente comenta com o irmão que a gente está orando, ele não sabe, né? A gente mesmo é que se rotula, né, dizendo, eu já tentei fazer devocional e não deu certo, deixa pra lá, isso não é pra mim, né, então isso a gente não deve permitir. E aí entra a questão, uma terceira dica, que é a questão da disciplina, né, a gente precisa alimentar o espírito, a gente precisa de uma dieta equilibrada para o espírito, para que ele seja forte, para que ele domine a carne e para que ele definitivamente vença as batalhas diárias, porque fim de guerra não vai ter, né? É batalha diária, não vai ser fácil, não é de um dia para o outro, e o dia que a gente conseguir não quer dizer que no outro vai conseguir novamente, né? Porque essa batalha só vai ser vencida a guerra com a volta de Cristo mesmo, não tem jeito. Essa batalha entre alma e espírito vai ser aí por muito tempo. Enquanto nós existirmos e o nosso Senhor não voltar, essa batalha vai persistir, né? Oi, Tati, não sei se você fala sobre doenças da alma. Acredito sim que atrapalha, mas eu não sei se seria a doença em si. Acho que a gente, quando a gente fala de doença de alma, eu acredito muito nesse alimentar do outro lobo, né? No alimentar da carne, no permitir acusar-se, né? Por vezes a gente, até por conta da nossa natureza humana, a gente acredita muito no nosso poder, no que a gente consegue realizar, então a gente fica assim, eu fico triste porque eu sou triste desse jeito, porque eu não consigo me relacionar com Deus, e eu sei que isso é espiritual, mas eu não consigo orar, né? A gente se entrega porque a gente tem o hábito de crer que depende de nós, né? E na verdade não, né? A gente pode se apresentar diante de Deus e por vezes, Tati, eu acho que a gente nem sabe qual é a doença que tem, né? Quando se fala de doença de alma. Às vezes a gente
deve se apresentar diante de Deus e falar: Senhor, eu tô tão triste, né? E eu não sei porquê, né? Eu não sei o que me feriu, o que não me feriu. Existem pessoas que passam muitos anos convivendo com doença de alma e eu acho que no fundo elas não acreditam no poder do Senhor, né? E elas não se apercebem, não se observam, não veem o que elas vão se tornando e se distanciando de Deus. Nós temos dentro das igrejas pessoas doentes de alma que se tornam amargas e estão lá trabalhando, vivendo dentro da comunhão da igreja, mas são aquelas pessoas em que a gente olha e fala assim: nossa, mas por que essa pessoa é assim? E ela mesma não percebe, talvez, né, esse adoecer. Né? Então eu acho que uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que ela só conseguia agradecer nas orações. Eu acho que Deus me... Né, tudo que a gente tem é imerecido, então eu não me sinto no direito de pedir para Deus. Mas não é pedir como uma criança mimada, não é isso. Né? Deus quer se relacionar com a gente e saber que o que nos alegra, o que nos entristece. Eu costumo dizer para as crianças na igreja, eu trabalho com elas dizendo, a gente trabalha muito a questão de pedidos de oração das nossas crianças. E assim, se uma criança está pedindo um videogame, não, vamos repreender, dizer que ela não, isso não é coisa que se peça para Deus. Por que não? Né? Nós adultos não pedimos às vezes para que Deus nos abençoe e nos permita comprar um carro novo? Por que uma criança não pode pedir a Deus um videogame? Não se trata do o que, se trata do crer que, né? Que Deus quer se relacionar conosco, Ele quer saber das nossas necessidades, Ele quer saber das nossas dores. Mas Ele é onisciente. Claro, você não precisa contar para Deus para que Ele saiba, mas Ele quer que você conte porque Ele quer que você creia nele. Ele quer que você se relacione com Ele. Né? Uma mãe sabe, né, o que o filho gosta e o que o filho não gosta de comer. Mas ela gosta de ouvir dele: mãe, faz o meu prato favorito. Mãe, que delícia que você fez esse bolo de chocolate hoje. Né? Então, é o relacionar-se, é ter essa mão dupla. Deus quando criou o homem, Ele se relacionava e estava conosco. Né? E Ele quer que nós recuperemos esse relacionamento com Ele. Então, quando a gente se coloca diante de Deus e fala sobre as nossas necessidades, as nossas dores, e às vezes a gente nem sabe por quê, né? Às vezes a gente olha e fala: Senhor, eu hoje estou insuportável, eu hoje briguei com meu chefe no trabalho, e eu cheguei em casa, tratei mal o marido, eu não queria conversar com aquela senhora da fila do ônibus que ficou falando comigo, eu tô mal-humorada hoje, Senhor, né? Então, assim, às vezes a gente não se sente no direito de falar isso com Deus, mas Ele quer que a gente fale sobre isso com Ele, Ele quer que a gente fale sobre absolutamente tudo com Ele, né? E eu acho que se a gente atinge esse nível de relacionamento, as doenças de alma são tratadas, elas, na verdade, não chegam nem a acontecer, né? Porque os pequenos sintomas vão sendo tratados. Eu acho que a doença de alma é quando a gente se afasta muito, né, do crer que Ele quer esse relacionamento com Ele. Né? Existem algumas doenças que são causadas por fatores externos, né, por questões que fogem ao nosso controle e que nos entristecem e que machucam a nossa alma. Outro dia eu ouvi de uma amiga muito, muito querida, que tem sido bênção na minha vida, que às vezes quando ela é magoada, né, ela... eu não vou citar o nome dela porque ela é muito discreta e talvez ela não fique à vontade com isso. Mas ela disse que às vezes ela se sente magoada, ela se sente muito entristecida e ela ora e fala para o Senhor: Senhor, eu tô ferida, a pessoa tal me machucou, fez isso comigo, mas me perdoa, Pai, porque eu sei que a dor que eu tô sentindo não é nada diante da dor que você sentiu na cruz por mim, né? Mas ela derramou ali. Né? O dia que ela me contou isso, para mim se tornou uma lição tão grande na minha vida. Então, assim,
A gente não deve menosprezar as nossas dores. A gente não deve achar que Deus não quer saber, né, do que se passa conosco. Ele se interessa por nós, sim, em cada detalhe. Ele quer saber, sim, que a criança quer o videogame. Ele quer que essa criança confie nele para pedir o videogame, né? Ele quer esse relacionamento. Olha, Tati, eu não sei. Hoje tá muito difícil e não tá difícil só aqui com os equipamentos não, viu? Mas Deus é mais, opa, meu conector aqui. Deus é mais e vamos que vamos, mas hoje foi interrompido por alguma coisa. Mas tá, a internet tá difícil, a microfonia, o calor dentro deste quarto. E eu tô achando o máximo que eu não tô suando, tá tudo fechado aqui. Eu não tô suando, mentira, tá abertinha ali minha janela, não tinha visto, tá um pouquinho aberta. Mas tudo bem, vamos lá, porque já tá quase dando 10 horas, daqui a pouco eu emplaco o primeiro vídeo de 2 horas. Então vamos à terceira dica da disciplina, mas sem esquecer essa questão da doença da alma e a importância de você saber que Deus quer se relacionar com você, tá? Mas é com você, do jeito que você é. Quando ele se relacionou, quando Jesus se relacionou com Pedro, Pedro era um homem ignorante, temperamental, impulsivo, grosseiro, cheio de um monte de defeitos. Paulo era arrogante, metido a sabido, violento, mas Jesus se relacionou com ele. Então, todos nós somos importantes para Deus. Deus quer se relacionar conosco exatamente como nós somos, exatamente como nós estamos. Não espere atingir um ideal para então iniciar a sua vida, a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus. Ele quer que você se relacione com Ele exatamente como você está, tá bom? Então vamos lá, a dica da disciplina. Voltando à questão da dieta para a alma, a gente precisa alimentar o espírito, a gente precisa fazer com que ele seja mais forte, porque o espírito alimentado vai submeter a carne. O que nós temos feito, na maioria das vezes, por conta de nos ocuparmos da nossa vida, e a gente tem que lembrar que essa vida é passageira, é cheia de necessidades para a carne, né? É só a gente ver, a gente trabalha para se alimentar, para se vestir, para pagar o teto, né? A casa, o carro, né? Tudo o que a gente faz é para atender as nossas necessidades da carne. Lógico, a gente não deve negligenciar a carne, né? Nós estamos aqui neste mundo, nós vivemos aqui e há necessidades inerentes à nossa vida que nós temos que atender, né? Deus sabe disso, tanto que Ele criou, quando Ele criou o paraíso, ainda antes do pecado, Ele preparou tudo para que nós tivéssemos alimento para a carne, né? Mas a gente tem que se lembrar que a gente está aqui, mas que a gente não pertence a este mundo, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, porque nós somos espírito. Então nós temos que parar de submeter o espírito à carne e fazer o contrário, submeter a carne ao espírito. E como é que a gente faz isso? Através da disciplina. Tem uma irmã na minha igreja muito querida e ela me disse há um tempo atrás que ela hoje, todos os dias, se ela tiver que sair às 5 horas da manhã, ela acorda às 4, né? Mas todos os dias, ela, por 1 hora, ela lê a palavra de Deus e ora. E aí ela falou assim pra mim, olha, não foi fácil. Quando eu comecei, não foi fácil. Todo dia alguma coisa acontecia para me impedir de conseguir fazer isso. Ela é uma mulher hoje já de idade, já na terceira idade, então acredita-se, né? Acredito eu, que quando ela tem iniciado, ela era uma mulher num outro formato de vida, onde ela se dedicava à educação dos filhos, provavelmente estava em casa, tinha a possibilidade de organizar seu dia para ter aquela hora antes de acordar a família, antes de iniciar a sua rotina diária.
Mas ela encontrou essa fórmula e ela disse, eu vou fazer. E ela disse pra mim, olha, Dani, não foi fácil. Muitas vezes algo me impedia, algo acontecia, mas no dia seguinte eu ia de novo, e falhava um dia e no outro começava de novo. Eu não desisti. E hoje, pra mim, é como beber água, né? Eu não consigo ter um dia se eu não fizer isso. Olha que testemunho abençoador, gente. Isso é disciplina. Isso é não desistir. Isso é dizer, eu vou fazer e faz de fato. Porque começa, né? Começou. Ai, falhei. É aquela história do, vou pra academia, vou um dia, no segundo, não vou, abandonei. Né? Não, vai na terceira, falhei na quarta, na quinta, na sexta, aparece lá no sábado. Mas não desista, né? Encontre uma forma de se disciplinar, de alimentar a sua alma para que a carne se submeta ao espírito. O espírito tem que estar alimentado. A gente precisa colocar a carne em segundo plano. Como? Gente, eu narrei rapidamente como é um dia de rotina meu. Não atingir a espiritualidade dentro dos padrões que eu idealizo, né? O equilíbrio de espiritualidade. Dentro do padrão que eu idealizo, não. Mas assim, você não precisa fechar os olhos. A Bíblia fala que você deve ir para o silêncio do seu quarto, em segredo e orar só, né? É verdade. Mas se você não consegue isso, você vai deixar de orar? Por favor, não, né? Então, assim, se dá para orar lavando louça, de olho aberto, para poder não quebrar copo, não quebrar prato, fala com Deus ali. Deus está em todo local, Deus está com você, aonde você quiser falar com Ele, Ele vai te ouvir. Ele não vai ficar esperando você estar no ambiente adequado. O véu foi rasgado, Jesus acabou com isso. Você fala com Deus sempre que tiver a oportunidade. Então fale com Deus o tempo todo. Eu aprendi com uma irmã que é uma bênção na minha vida, né? Porque eu tenho um temperamento assim, meio pedrão, né? E eu tenho um problema muito sério de temperamento, de explodir, de não sei o quê. E eu aprendi com essa irmã assim, louva, Dani, louva, porque em meio aos louvores Deus habita, certo? Então tenha sempre um louvor em mente. Quando você vê que o sangue vai subindo, você começa lá na sua cabeça a cantar aquele corinho, aquele hino e tal, não sei o quê. Isso já vai fazendo a carne calar a boca e o espírito tomar a frente, né? Tomar a reta e dizer, peraí, que quem manda aqui é Deus. Se acalma, baixa a bola, a carne fica na sua, porque hoje não vai ter explosão, não. Então, encontre maneiras de submeter a sua carne. Alimente-se constantemente pelo Espírito. Como é que a gente se alimenta constantemente pelo Espírito? Gente, não é ser carola, né? Não é ser fanática, não, mas vigie qual é a música que você escuta durante o dia, quais são as conversas que você tem, né? Quais são os momentos que você reserva. Você vai dentro do ônibus ou dentro do carro ouvindo as notícias de Brasília, ou de economia, ou da novela, o que vai acontecer, deixar de acontecer. Olha que tempo precioso que você está perdendo. Desliga esse rádio. O mundo é mau, a gente sabe, tá tudo corrompido, a gente sabe, né? Mudam os crimes, mudam os criminosos, mas a maldade humana é a mesma. Então, assim, usa essa oportunidade, coloca uma devocional no rádio do carro, entendeu? Coloca um aplicativo, tem aplicativos de Bíblia maravilhosos no celular. Não vai perder tempo lá no WhatsApp, também não vai se acusar porque estava no WhatsApp, né? Legal conversar com as pessoas, com os amigos e tudo mais, mas gasta um pouquinho daquele tempo, tem um aplicativo no celular, submeta a carne ao espírito, né? Então, dá um tempinho para ele, cuidado com o que entra, né? Com o que a gente permite que o nosso espírito tenha contato, né? Presta bastante atenção nessas questões, né? Às vezes a gente não se apercebe, mas assim, eu acredito, pra mim,
quando a Bíblia fala pra gente não se assentar na roda dos escarnecedores e tudo mais, eu acho que não é só a comunhão e o relacionamento, eu acho que é a poluição também, né? Às vezes, se a gente está em determinado ambiente, e às vezes isso foge ao nosso controle, né? A gente tem poluição para o espírito, né? E aquilo acaba nos afetando, a gente acaba se acusando porque fala, nossa, naquela situação ali eu não saí, eu não me destaquei como sal da terra, né? Eu deixei passar, e aí quando você vê, você fala assim, não, mas aqui ali não era o momento, não era o ambiente. Tá, pode não ser ali o momento para você pregar a palavra de Deus, você acha assim, mas preserva pelo menos os seus ouvidos, né? Entre em espírito de oração, Senhor, tem piedade, eles não sabem o que estão falando bobagem, né? Mas cuida desse alimento. Então, a terceira dica é essa, disciplina, né? E o disciplinar-se necessariamente não é reservar uma hora, acordar uma hora mais cedo para ler a Bíblia ou orar, mas disciplinar-se na dieta, né? A mulher entende bem de dieta. A gente fala, vou comer alface por um mês, aí a gente come um dia, 2, aí no terceiro vai um brigadeiro, você já fica culpadíssima, e no quarto volta e come só meia folha de alface. Então, assim, não fique culpada, brigadeiro é tudo de bom, né? Mas retoma a dieta na primeira oportunidade, né? Você precisa continuar cuidando do espírito, não desiste dessa dieta porque deu uma fraquejada, né? A disciplina, eu acredito, é nesse sentido, de manter em mente que Deus quer se relacionar comigo, que o meu espírito tem necessidade de estar se relacionando com Deus, e eu não vou desistir. Eu comi um brigadeiro hoje, mas amanhã eu retomo a dieta porque eu quero estar bonitona no verão. Então eu hoje pisei na bola, não orei, só agradeci pelo pão de cada dia, amém, mas amanhã eu vou orar, né? E essa disciplina eu acredito que seja muito, muito, muito importante, do não desistir, do manter-se aí fiel em buscar o melhor alimento para o espírito, e de ter sempre em mente, essa guerra já está vencida, é verdade, a gente sabe que ela já está vencida, mas enquanto não chega ao final da guerra, nas batalhas muitos serão abatidos, e a gente não pode se permitir abater. A gente tem que confiar no nosso general, né? Saber que ele se importa com cada um de nós, saber que ele sabe que estamos travando batalhas diárias entre espírito e carne, e nos manter disciplinados, né? E utilizar a disciplina como nossa arma nessa batalha. E hoje não deu certo, amanhã vai dar, né? Amanhã não deu certo, depois de amanhã eu vou estar lá armada novamente, mas eu jamais posso desistir, porque Cristo não desistiu de mim, né? Quem é que eu penso que sou para desistir? Eu acho que esse é o segredo de uma vida espiritual equilibrada. Saber que nós somos espírito, que nós temos que submeter a nossa carne ao espírito e buscar constantemente, em toda e qualquer oportunidade, o relacionamento com Deus, através da oração, através de louvores, através da leitura da sua palavra, através da compaixão, a começar em nós. A gente precisa ter compaixão por nós mesmos, nós temos que saber que nós recebemos o amor de Cristo, que Ele nos perdoou, que Ele tem piedade de nós, então que nós devemos ter essa piedade por nós também. E a partir daí a gente vai agir melhor conosco mesmo nessa busca diária por uma vida espiritual mais equilibrada, tá bom? Gente, eu acho que eu já falei demais, olha, já são 10h10, vou me despedindo de vocês,
Um beijo para todo mundo. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada, Tati, Drica, pelo convite, pela oportunidade, pelo privilégio de falar do nosso Senhor, né? E pela honra de poder contribuir com a missão de vocês. Que Deus as abençoe, que Deus abençoe a cada um de nós e que a gente siga aí um 2019 nessa batalha com a certeza de que a guerra já está vencida, em nome de Jesus. Um beijo grande para todo mundo, até uma próxima. Semana que vem tem mais, hein? Semana que vem tem mais Super Talks aí, estão sendo abençoadores. Um beijo grande, pessoal, tchau, tchau. Como é que eu corto aqui? Tem que cortar no celular. Beijinho!